Amores, voltei para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês que tem algum tempo que eu tô querendo gravar, que eu sempre vou pensando nos vídeos antes, que é como fazer um bolo de festa pro seu filho, pro seu marido, pra você, pra alguma data especial de aniversário em casa. E eu achei ele interessante a ideia desse vídeo, porque eu tentei fazer um bolo que ficasse no máximo de coisas pra você comprar, pra poder decorar e rechear, no máximo em R$ 35, e um bolo que vai render aí uns 3 quilos pra você, tá bom? Então vocês sabem que um bolo desse hoje em dia custa em torno de R$ 90. Até cento e pouco, depende do preço do quilo que a boleira cobra. Então eu falei uma ideia super legal de vídeo, porque eu também não sou boleira e vocês sabem que eu faço bolos de festa aqui em casa. Eu aprendi e eu vou sempre pesquisando, procurando aprender cada vez mais. Eu gosto muito disso, de fazer, me interesso muito. Então eu quero ensinar pra vocês o que eu aprendi. Eu vou ensinar pra vocês uma massa coringa, que é uma massa branca que eu uso pra fazer vários tipos de bolo. Então qualquer bolo com massa branca que você for usar, você consegue fazer essa massa e usar ela. E o bacana da massa é que ela é uma massa de liquidificador, então não dá tanto trabalho e é bem interessante, ela fica bem gostosa, ela tem um aroma gostoso também, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O recheio do bolo eu escolhi chocolate branco, tá bom? Você pode fazer o mesmo passo a passo pro chocolate preto. Aí a barra de chocolate, se vai ser branco ou preto, você que escolhe. Achei interessante também fazer de chocolate, porque normalmente todo mundo gosta de bolo de chocolate. É difícil uma pessoa que não gosta. Então achei bacana fazer de chocolate branco. E, gente, eu quero falar pra vocês que mesmo se você não tem bico de confeitar, não sabe trabalhar com chantilly para decorar, não tem problema, porque pensando nisso, para vocês não precisarem comprar as coisas de confeitar, bico, saco de confeitar, espátula, para economizar, eu decidi fazer o bolo todo com chocolate, inclusive decorar ele com chocolate, de maneira que todo mundo aí que tá me assistindo consiga fazer. Eu achei muito bacana a ideia do vídeo, tá bom? E outra coisa aqui, no máximo de 30 a 35 reais as coisas que eu vou falar pra vocês comprarem. Por que isso? Farinha de trigo, ovo, manteiga, leite, que é os ingredientes da massa do bolo, eu não tô colocando nesse valor de 35 reais, tá? Porque normalmente são coisas que todo mundo tem em casa. São coisas que a gente compra mesmo no dia a dia quando vai fazer a compra. Então a parte disso é a parte do recheio, que aí é onde vamos gastar de 30 a 35 reais, depende do mercado que você comprar, que é a barra de chocolate de 1 kg, o chantilly que a gente vai usar pro recheio e o creme de leite. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Esse bolo, eu coloco no fogo por ele, não tem como ficar ruim, não tem como dar errado, porque ele é muito gostoso. E eu vou ensinar vocês a decorar e a fazer de maneira que até você que nunca fez um bolo vai conseguir fazer. Então se você quer cantar um parabéns pro seu filho ou pra alguém e já gastou demais na festa e tá pensando se vai conseguir gastar aí 90 a 120 reais, então essa é a ideia do vídeo perfeita pra você, tá bom? Porque você consegue sim fazer um bolo com sabor e jeito de bolo de boleira, de bolo de festa, você consegue sim fazer em casa. Então, bora pro vídeo. Então vou começar aqui a falar pra vocês os ingredientes, tá? Lembrando que a quantidade que eu vou dizer é pra fazer uma massa e meia, que vai dar em torno de um bolo de 3,6 kg a 4 kg, tá bom? Então vamos lá. A gente vai usar aqui 4 xícaras e meia de farinha de trigo, minha xícara é a xícara normal de 200 ml. 3 xícaras de chá de açúcar. 2 colheres de sopa de vinagre de álcool. Tem que ser vinagre de álcool porque ele é um vinagre neutro que não tem sabor. Um vinagre de maçã, um vinagre de limão vai ter o sabor do limão, da maçã, pode alterar a massa. Então esse de álcool ele é neutro. Pode ser aquele colorido, desde que seja de álcool. 6 ovos, 1 xícara e meia de leite e 6 colheres de sopa de margarina. A minha é com sal, o ideal é que seja sem sal. E aí, vou pegar todos os ingredientes que eu falei pra vocês e vou bater tudo no liquidificador. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar as 2 colheres de sopa de vinagre
no leite, porque aí já vai cortando o leite. Então essa massa, ela vai o leite talhado, né? O que dá um sabor a mais na massa, dá um aroma especial também. Então essa massa, ela vai vinagre, né, no leite, como eu falei pra vocês. Então eu já vou colocar as 2 colheres de vinagre no leite, pra poder já ir talhando o leite. Aí, enquanto isso, eu coloco o ovo, coloco o restante dos ingredientes. E serão todos batidos no liquidificador de uma vez só. Não precisa colocar nada por último pra bater. Então é muito fácil. Eu vou começar aqui, então, colocar no liquidificador os ovos, o leite, a margarina e a farinha de trigo que eu já coloquei nessa travessinha aqui, ó. E agora eu coloquei aqui também o açúcar. Agora que eu bati a massa, eu vou colocar 1,5 colher de fermento, tá? Como tem uma massa e meia, então eu vou colocar 1,5 colher. Vou usar esse fermento e vou usar a tampinha dele mesmo pra poder dosar. 1. E mais um pouco. Eu vou bater no modo pulsar, só pra misturar o fermento. Gente, eu vou usar essa forma quadrada aqui, tá vendo? Depois eu meço ela e deixo pra vocês na descrição qual que é a medida. Mas eu coloquei papel manteiga embaixo e passei só margarina ao redor. Porque ao redor passa a faca solta, né? O principal é soltar embaixo, que não tem como passar a faca. Mas se você não tem papel manteiga, eu deixei uma vez aqui no canal a receita de um desmolde caseiro. Que é uma massinha que a gente faz e passa ela igual a manteiga, ela vira uma massinha e ela solta todo o bolo, tá bom? É maravilhoso. Eu vou falar pra vocês, é 1 colher de sopa de óleo, 1 colher de sopa de margarina e 1 colher de sopa de trigo, de farinha de trigo. Você faz uma pastinha, mistura tudo, vira uma pastinha e você passa ela na forma toda. E o bolo fica maravilhoso, solta todo o bolo, tá bom? Então é isso, eu coloquei papel manteiga. Como eu fiz uma massa e meia de bolo, eu achei melhor fazer nessa quadrada, porque a minha redonda ela fica boa pra uma massa, não 1,5. Vou colocar aqui agora a massa. Olha como ela fica lisinha, tá vendo? Bem homogênea. E vou levar no forno de 30 a 40 minutos, depende do forno. Essa massa, ela assa rápido, tá? Eu falei de 30 a 40 minutos que meu forno tá ruim. Então, se seu forno tá melhor, 30 minutos você já corre e fica de olho. Gente, então o que vocês vão precisar é o seguinte. Essa é a barra de chocolate. Aqui tem 1 kg de chocolate e é dessa marca aqui, ó. Araldi Melkin. Chocolate branco. Tá vendo que a embalagem dela tem esse bolinho redondo aqui? É essa. Não confunda, porque tem uma muito parecida, que é da Araldi também, e tá escrito chocolate branco, mas embaixo tá escrito assim, ó, cobertura fracionada. E tem um pedaço de bolo quadrado. Então não é a mesma coisa. O outro é pra fazer cobertura. E esse é pra você fazer o que você quiser. Ovo de Páscoa, ou usar no bolo, ou comer puro. Eu indico muito esse chocolate. Eu coloco a mão no fogo porque ele é uma delícia. E ele parece demais com laca. Não é aquele chocolate branco baratinho, gorduroso. Ele é muito bom de verdade. E também vamos usar aqui 2 caixinhas de chantilly. Essa caixinha aqui no atacadão, ela custa R$ 2,50. Tem mês que vai para R$ 2,60, R$ 2,70, mas eu nunca paguei mais que isso, tá? Outros mercados chega a custar até R$ 4,00 que eu já vi. Mas eu sempre compro em algum atacadão que sempre fica por R$ 2,50, R$ 2,60. Não compensa comprar o chantilly de 1 kg, tá? Porque vai usar só 2 caixinhas. Uma vai ser pro recheio e a outra vai passar no bolo antes de colocar o chocolate. Então 2. E aí eu coloquei aqui na soma também um creme de leite, que normalmente todo mundo sempre tem em casa e compra quando faz compra do mês. Mas eu coloquei aqui mesmo assim. No atacadão também costuma custar aqui R$ 2,50, R$ 2,60, tá? E a barra de chocolate custa R$ 25,00, tá bom? De 1 kg. Eu vou começar aqui então o recheio. Eu coloquei 3 tabletezinhos, tá vendo? Ele vem assim, ó. Então aqui tinha mais 2. Coloquei 1, 2, 3.
e vou derreter, já é suficiente para esse bolo. Vou derreter no micro-ondas, tá? 1 minutinho no micro-ondas, eu mexo ele derrete e aí a gente já pode começar a fazer o recheio. Gente, eu derreti aqui o chocolate, ó, tá vendo? 1 minuto e 20 no micro-ondas, eu coloquei 1 minuto, aí ficou um pedaço ainda, eu coloquei mais 20 segundos e derreteu. Aí eu vou vir agora com uma caixinha de creme de leite, tá? E vou misturar aqui. Maybe it's 'cause we're young, got time and we're wasted, got no plans for the night. Eu vou colocar um pouquinho de leite em pó também, porque dá um gostinho melhor, o leitinho fica muito gostoso, mas não precisa se você não tiver em casa, tudo bem. E eu coloco a olho assim mesmo, ó. Mas é só se você tiver em casa. Se você não tiver, ou se você não gostar, não precisa colocar, tá bom? A ganache tá pronta. Eu vou deixar ela descansar pelo menos 1h30. E aí eu vou acrescentar o chantilly aqui. Que nessa ganache ainda vai chantilly. E o sabor é um espetáculo, gente, de tão gostoso que fica. Então é só tampar e deixar ela descansar. Agora eu peguei 3 tabletinhos inteiros, tá vendo? Esse é daqui. E eu vou quebrar ele porque eu vou fazer um estrogonofe de chocolate. Eu vou colocar pedaços de chocolate branco no bolo junto com aquela ganache. Esse passo, se vocês não quiserem, não precisa fazer. Coloca só a ganache que a gente tá fazendo, que já vai dar um ótimo resultado. A ganache tá lá descansando, eu falei com vocês que 1h30 é bom pra ela descansar. Mas eu confesso pra vocês que fazer isso aqui dá toda a diferença, tá? E aí parece difícil, mas não é. Eu só vou colocando a faca assim, ó, e pressionando pra ir quebrando. Eu quero que fique pedaços pequenos de chocolate pra eu colocar no meio do recheio. Gente, e já cortei tudo, ó. Eu deixei uns pedaços grandes assim, que eu acho maravilhoso. Mordeu um pedaço de chocolate no meio do bolo. Mas você pode cortar menor se você quiser, tá bom? Aqui está meu chantilly, ó. Tá vendo? Coloquei uma caixinha inteira aqui. Ela não tava gelada. Eu deixei ela só meia hora no freezer, já gelou, já dá pra bater. Aí é só bater com a batedeira. O chantilly tá aqui, ó, já bateu. E a ganache já descansou. E aí agora a gente vai misturar os dois. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vou pegar com essa colher mesmo, que eu vou misturar, não tem problema. Eu vou pegando o chantilly e vou colocando ele aqui, ó, dentro da ganache. Tá vendo? E aí eu vou mexendo. Pra misturar, eu vou levantando ele de baixo pra cima. Gente, olha só esse creme, que coisa mais linda que fica. Tá vendo? Na câmera ele aparece bem branquinho pra vocês, mas ele tá um pouquinho amarelinho. Mas olha que coisa linda. E vocês não tem noção o cheiro que tá isso aqui. Gente, e o bolo tá aqui, ó. Eu já parti ele ao meio e eu quero mostrar uma coisa pra vocês. O meu forno tá ruim, eu falei pra vocês. Ele queimou a lateral. Aí grudou. Aí eu fui e cortei a lateral. Tá vendo que ele ficou um pouco menor? Porque eu cortei um pouquinho dos dois lados. Então, se acontecer isso, não tem problema, você corta. Outra coisa, eu cortei com a faca ele no meio. Não ficou retinho. Também não tem problema. A gente conserta tudo isso com recheio, tá bom? Então é só pra vocês verem que imprevistos acontecem e dá pra arrumar. O importante é a massa ficar fofinha, ó. A massa tá fofinha.
Se a massa ficar ruim, aí não dá. Então, o que eu faço? Eu coloquei metade dele na forma. E a parte que eu quero que fique pra cima é a parte que eu vou colocar pro fundo. Porque aí quando a gente virar o bolo, vai ficar pra cima, ok? Aí vai dar certinho. Então aqui está. Eu vou molhando ele, tá? Vou molhar ele com leite. Eu gosto de molhar com leite. Dá pra você fazer uma calda de leite condensado com água pra molhar o bolo, mas eu prefiro molhar o bolo com leite. Até porque o leite, ele vai quebrar um pouco do adocicado e assim o bolo não fica tão enjoativo. Quando você acabar de molhar, você vem com a colher e dá essa pressionada aqui, ó, pra deixar o bolo todo uniforme, tá? Pode apertar o meio do bolo pra você poder pressionar o recheio, não tem problema. Agora eu vou vir com a nossa ganache e vou colocar ela aqui. Se ele tivesse todo ocupando a forma, ia ficar certinho, né? Só que ele não tá. Eu tive que diminuir um pedacinho dele porque a lateral queimou. Engraçado que só queimou as laterais, mas tudo bem, não tem problema. Coloquei a ganache, eu vou vir jogando os pedaços de chocolate por cima desse recheio. Isso aqui fica, gente, um espetáculo. Eu virei aqui a forma pra vocês verem melhor o que eu tô fazendo. Eu coloquei o restante da ganache aqui por cima do chocolate branco. E os pedacinhos estão aqui, ó. Eu só tô espalhando pra ficar lisinho. E por que que a gente vai rechear o bolo dentro da forma? Eu vou explicar a vocês. Se você faz isso aqui com ele fora da forma, vai vazar todo o recheio. Quando você pôr outra parte por cima, vai cair, porque é muito recheio. Dentro da forma não tem pra onde o recheio ir. Então, quando você for desenformar, aí não vaza mais, porque já vai estar firme o recheio. Essa ganache já vai estar bem firme. Então é por isso que é necessário fazer esse processo. Agora eu vou vir aqui com outro pedaço do bolo, estão vendo? E vou colocar por cima e vou dar uma apertada, tá? Essa vai ser a parte de baixo do nosso bolo, que foi o topinho dele, olha. E aí, o que eu vou falar pra vocês? Agora, eu vou passar um papel filme por cima e vou levar esse bolo na geladeira e vou deixar lá pelo menos por 3 horas. Ou você pode deixar uns 40 minutos no freezer, se você tiver com pressa de decorar ele. Gente, a barra de chocolate que sobrou foram esses 4 tabetes e eu tô ralando, tá vendo? Que a gente vai decorar o bolo com esse chocolate aqui ralado. E esse ralador é aquele ralador simples, ó. A maioria das pessoas tem em casa e é só pegar ele e fazer isso aqui, ó. É muito simples. Se você não tiver ele, dá pra fazer com a faca também. Tem que ser uma faca que não seja de serra, tá? Mas aí com a faca é um pouquinho mais chato pra fazer, um pouquinho sem jeito. Com o ralador, ó, ó a facilidade, tá vendo? É muito mais simples pra fazer com o ralador. Eu vou começar então agora, a gente vai decorar o bolo. E antes de pegar o bolo na geladeira, eu coloquei aqui a outra caixinha de chantilly, tá bom? Tá bem geladinho, ó. Deixei na geladeira. Eu vou colocar leite ninho, tá bom? Eu coloquei aqui 3 colheres de leite em pó, tá bom? Você pode usar o leite em pó que você tiver na sua casa. E vou colocar aqui 4 colheres de leite condensado. Muitas pessoas não gostam do sabor do chantilly, então você pode fazer dessa forma, no chantininho que chama, e fica uma delícia. Se a pessoa não gosta de chantilly e também não gosta de leite condensado, eu aconselho fazer dessa forma. Por quê? O chantilly puro, se a pessoa não gosta do sabor dele, não tem como disfarçar. Mas o leite condensado aqui no chantininho, ele disfarça o sabor. Não fica o sabor do leite condensado. Fica um sabor muito gostoso. Então eu recomendo vocês fazerem, tá bom? E agora é só bater até dar o ponto do chantilly. And that you won't come back. Keep looking back, don't wanna forget you. Yeah, I wanna do it all again. E aqui está, ó. Tá bem firme já, tá vendo? É o mesmo ponto do chantilly, só que ele acaba sendo um pouco mais grosso que o chantilly, né? Mais consistente. Inclusive, pra fazer decoração roseta,
Eu acho melhor fazer com ele do que com chantilly puro. Mas hoje não vai ter rosas, né? A ideia do vídeo era fazer bem facinho pra que todo mundo conseguisse fazer. Então bora lá agora virar nosso bolo pra poder decorar ele. Soltei o bolo, ó. Estão vendo? Aqui tá bem dourado porque esse lado tinha queimado, eu cortei ele. Lembra que eu falei pra vocês que o forno tá muito ruim? Mas quando eu cortei, eu provei, não chegou a dar gosto de queimado, sabe? Só dourou bastante. Então tudo bem, não tem problema. Eu vou pegar essa espátula aqui, você pode usar uma colherzinha maior que você tem na sua casa. E só vou passando aqui, ó. Tá? Só vou passando. Por enquanto, só isso que a gente tem que fazer. Não precisa você ser uma pessoa que leva muito jeito. Porque o chantilly, na verdade, ele vai ser coberto pelas raspinhas de chocolate que a gente fez. Então, é só pra você ver que você também consegue fazer isso aqui tranquilamente. Gente, já passei o chantilly em todo o bolo, ó. Não ficou perfeito, ficou com várias imperfeições, mas a ideia é justamente mostrar a vocês que até a gente que não é profissional consegue fazer. Agora, lembra o chocolate que eu raspei ontem? A gente vai jogando no bolo, porque ele vai ser decorado com as raspinhas de chocolate. Por isso que eu falei pra vocês que eu não ia decorar com chantilly fazendo rosas, porque eu queria ensinar vocês, mostrar vocês, fazer dessa forma, que aí até quem nunca fez consegue. Porque eu não sou profissional, mas eu já sei decorar com rosas, outras artes no bico. Mas e quem nunca fez nada? Porque eu tô acostumada a fazer já aqui em casa, né? Então, ó, é só ir jogando, tá vendo? Da forma que eu tô fazendo. E aí na lateral eu coloco a mão assim, ó, e vou jogando assim, ó, tá? Pra não cair pro lado de fora. Gente, então esse foi o resultado final do bolo, tá bom? Coloquei as raspinhas de chocolate aqui, ó. Ainda sobrou umas 300 gramas de chocolate, não usei o chocolate todo, tá? Sobrou tanto raspinhas no pote do que eu raspei e guardei no pote, quanto um pedaço de chocolate que eu nem cheguei a raspar. Eu vi que não precisava mais, o pote tinha enchido já, e eu guardei o restante do chocolate. Eu coloquei uva por cima só pra enfeitar, pra decorar e ficar bonito. Eu queria colocar morango, que ia dar uma cara completamente diferente. Fica muito mais bonito. Só que eu não achei morango pra comprar em cima da hora, então eu coloquei uva. Mas dava pra fazer umas rosetas aqui na ponta, ó. E o chocolate só no meio, uma calda caindo aqui. Eu vou deixar passando aqui pra vocês a foto de alguns bolos que eu já fiz. O bolo da minha sogra que eu fiz, que ficou muito, muito lindo, do jeito que eu falei com vocês agora. Dava pra fazer ele todo decorado com flores, enfim. Mas eu fiz simples justamente porque a ideia era vocês não precisarem comprar nada pra decorar o bolo, além do que você já ia usar no recheio, né, que era o chocolate. A ideia era realmente ser um bolo fácil que qualquer pessoa conseguisse fazer, tá bom? Então eu vou cortar o bolo e vou mostrar a vocês como ficou. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness, give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive.
don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room.